Fala pessoal, aqui é o Bruno Passos e bem-vindos ao Passos Nerds. Hoje vim falar com vocês sobre um excelente passo nerd de ficção científica com o filme A Chegada. A Chegada é sobre a chegada de aliens à Terra, em 12 naves meio ovaladas que se espalham pelo mundo em pontos fixos e lá ficam, não se mexem. O filme se foca na personagem de Amy Adams, que é a doutora Louise Banks, que é especialista em línguas, especialista em linguística. Ela é chamada pelo exército dos Estados Unidos para auxiliar nas comunicações com os seres extraterrestres. E aí que começa a questão, como trocar informações com uma língua tão alienígena, né? Como interagir com o desconhecido, onde a gente não pode assumir nada de estrutura de frases, do que é uma palavra, tudo isso são apenas conceitos que podem não existir na outra língua. O estudo da linguística, o pano de fundo desse filme, é usado de maneira brilhante. Não só para apresentar a personagem principal como expert no assunto, mas também como metáfora para a mente humana e como ela é moldada de acordo com o conhecimento dela de língua X ou em língua Y. O filme aborda algo que é muito interessante, que o idioma que você fala, que você domina, faz a sua mente funcionar de uma certa maneira, faz a você ver as coisas de uma certa maneira. Aprender outros idiomas faz sua mente abrir um leque de como ver as coisas, de como analisar as coisas. Faz sua mente ter mais opções de funcionamento. E, portanto, faz de você uma pessoa mais criativa e mais capaz de buscar soluções diferentes fora da caixinha, quem sabe? E tudo isso é discutido pelo roteiro de maneira bastante sofisticada, porque não fica parecendo palestra ou aula, mas apenas discutido de maneira bem natural e sutil, bom para o público poder acompanhar. Como toda boa ficção científica, o uso da ciência é apenas pano de fundo, desculpa, para tratar do que realmente importa, a humanidade. De nós como seres humanos. É sobre nossa raça lidando com essa novidade tão grandiosa. É um filme que te fará pensar, que vai ficar na sua cabeça depois que você sair do cinema. Faz a gente sair do cinema pensando em um monte de coisa depois, com vontade de discutir, de trocar ideia e de aprender mais sobre tudo que foi apresentado. É material cheio para filosofia. E, pessoal, calma, você não pode escutar a palavra filosofia e já achar que é chato ou que é complicado demais. Ah, é filme cabeça, deve ser muito chato. Não, corta essa. Primeiro que não é um filme cabeça. É uma obra hollywoodiana de grande orçamento, acessível a todo o público. Segundo, que sair falando que filosofia é um saco é um atraso de pensamento. É se impedir de estudar e se analisar e assim buscar se entender melhor como pessoa. E se entendendo, podendo melhorar. E buscando entender como a mente humana funciona em geral, você pode trazer soluções para a humanidade. Não saiam já negando qualquer coisa porque é tratada como filosófica. E terceiro, que não é difícil, basta você estar aberto a trocar ideias sobre as situações em que o personagem se encontra nesse filme. Dito isso, vamos lá. A narrativa do filme acompanha sua personagem principal, a doutora Louise Banks, que trabalha com uma das naves alienígenas que baixou em Montana, nos Estados Unidos. Então a gente só fica sabendo o que está acontecendo com as outras naves quando ela fica sabendo. Quando ela ouve algo no rádio, na TV ou nos monitores lá do exército. O filme trata de políticas, de seres humanos reagindo ao desconhecido. Não é um filme de ação com perseguições, explosões e uma adrenalina correndo solta. A adrenalina até que corre solta, mas é pela tensão que o filme te deixa. É um suspense muito bom. Pode crer. Pode não ter cena de ação, mas você vai ficar na beira do assento. Essa tensão é transmitida aos espectadores por vários artifícios diferentes. Além da própria história em si, a trilha sonora acerta muito. Além da música em si, que é muito bem criada para você poder sentir o que você deve sentir no momento, o compositor misturou sons que não são de instrumentos, mas sons que em momentos incomodam até, que é para você se sentir numa situação desconfortável e assim entender pelo que os personagens estão passando. Aliás, a melodia de violino no final do filme é um palíndromo. E se você assistir o filme, você vai entender como isso é genial. E aí você tem também a boa direção do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve... Não sei muito bem a pronúncia do nome dele. Ele sabe deixar a cena se esticar, se arrastar, sem ficar com a sensação de tédio, mas sim aumentando a sua tensão. E nós, como audiência, podendo ver e saber apenas do que a doutora Banks vê e sabe, ajuda muito nisso também, porque a gente também fica perdido no mais desconhecido ainda. A gente não sabe qual é a dos aliens e não fica sabendo muito bem qual é a dos outros países. O desconhecido nos deixa tensos, temerosos. A fotografia do filme, sempre em tons pálidos, ajuda a transmitir esses sentimentos também. Há também o bom uso de nuvens e de fumaça, de névoa, o que ajuda a dar o tom certo de mistério que a história precisa. Um bom exemplo da bela fotografia desse filme é a cena em que a doutora está chegando na área onde está a nave, vem de helicóptero. É uma tomada longa, bem aberta, e você vê toda a dimensão daquela nave, toda a magnitude daquela estrutura. Junto com tudo isso que eu falei de fotografia mais pálida, mas um pouco mais escura, com toda a névoa envolvida. É uma imagem linda de primeira e que vale um quadro. Todo o elenco do filme está muito bem, mas eu preciso destacar aqui a Amy Adams. O filme é todo centrado na personagem dela. E se ela fosse só mediana, o filme não ia funcionar tão bem. Pra gente embarcar na jornada, a gente precisa comprar os sentimentos dela, precisa entendê-la e embarcar junto nessa jornada. Nós precisamos sentir empatia com as reações dela com as coisas que acontecem ao redor. E a Amy Adams está ótima, contida, sem exageros, mas mesmo assim carregada de emoções, ela consegue passar tudo que a doutora Banks precisa passar pra gente acompanhar essa jornada dela bem. A doutora Banks é uma personagem real,
incrível e a atriz consegue dar toda a força que essa personagem precisa. O filme, além de tratar da questão humana com em relação ao desconhecido, é muito uma viagem intimista na personagem dela. Com um bom roteiro e a atuação da Amy Adams, nós conseguimos entender os anseios dela, os desejos dela, os traumas dela, suas angústias e dores. É uma personagem humana completa. O roteiro flui muito bem e mesmo possuindo alguns diálogos expositivos, soube usá-los e encaixá-los no filme de uma maneira natural. O ritmo da história é tranquilo, mas o clima não, é tenso do começo ao fim. Você fica sempre esperando uma coisa muito séria acontecer do nada. Aliás, uma boa sacada do filme é a referência a Abbott e Costello. Era uma dupla antiga de comediantes nos Estados Unidos. Os nomes não foram escolhidos ao acaso como se fosse qualquer dupla famosa como Tom e Jerry ou Tic e Teco. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um vídeo com o Abbott e Costello fazendo um sketch deles. E esse sketch é muito famoso, é referenciado em várias coisas da cultura pop, que mostra o quanto é fácil interpretar uma situação erroneamente, o que faz um ótimo paralelo ao tema do filme. Pena que esse vídeo está todo em inglês, então você tem que entender inglês para poder acompanhar. Mas confere aí, que é muito legal. Elogiei muito o filme aqui e realmente acho ele fantástico. Eu já tô torcendo por ele para ganhar alguma coisa no Oscar, porque merece. Mas cuidado para não ir ao cinema com expectativas muito altas, porque pode atrapalhar muito a sua experiência com esse filme. Olha, eu detesto histórias sem final. Mas embora esse filme termine ainda com algumas questões no ar, ele fecha a história que precisa ser fechada. Pode também te dar uma sensação de que algumas coisas foram mostradas e não foram fechadas, concluídas, mas pelo menos ao meu ver não era relevante gastar tempo do filme com isso. E como o filme é sempre na visão da doutora Louise Banks, achei coerente que se ela não soube da conclusão de algo, nós também não precisávamos saber. Com um suspense cheio de tensão, mesmo não tendo sequências de ação, A Chegada é fácil um dos melhores filmes de 2016. Pessoal, muito obrigado por assistir meu vídeo. Você já viu A Chegada? Gostou? Gostou da discussão que o filme traz? Comenta ali, curte aí e para continuar dando passos nerds, não deixe de se inscrever aqui, ó.